Boa noite. Boa noite. Um avião com 10 pessoas cai na Rússia. Na lista de passageiros está o líder paramilitar Yevgeny Prigozhin, que desafiou Vladimir Putin. O TRF-1 mantém arquivada a ação contra a ex-presidente Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais. Morre no Rio o ex-senador Francisco Dornelles. Uma nave lançada pela Índia faz o primeiro pouso da história no Polo Sul da Lua. Governo e Congresso discutem o equilíbrio das contas públicas depois da aprovação das novas regras fiscais. O Jornal Nacional está começando. Concluída a aprovação da nova regra fiscal na Câmara, o governo negocia com o Congresso outras medidas para cumprir a meta de equilibrar as contas públicas em 2 anos. O arcabouço substitui o teto de gastos como regra geral para o controle das contas públicas. E para isso estabelece parâmetros. O aumento das despesas não pode ultrapassar 70% do crescimento total das receitas. Assim, por exemplo, se a arrecadação crescer 1% em termos reais, as despesas federais só podem crescer 0,7%. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto ontem por ampla maioria. O relator, Cláudio Cajado, do Progressistas, diz que agora é que começa o maior desafio. O governo tem que botar para dentro do caixa do governo dinheiro, recursos, sem criar aumento de alíquota dos atuais tributos. O grande desafio do governo, na minha opinião, é esse. É você fazer com que nós atinjamos no ano que vem o déficit zero. E para isso o governo precisa trabalhar para viabilizar de 150 a 160 bilhões de reais. O governo pretende obter os recursos da seguinte forma: com a regulamentação de uma MP aprovada no Congresso, que impede que exportadoras usem subsidiárias no exterior como ponte para pagar menos imposto. Seriam de 20 a 30 bilhões de reais por ano em arrecadação. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permite ao governo recolher impostos federais sobre benefícios fiscais concedidos pelos estados a empresas. A equipe econômica chegou a estimar uma arrecadação de 90 bilhões de reais por ano. E com a regulamentação de apostas esportivas, seriam 2 bilhões de reais no ano que vem. E hoje a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que dá ao governo o voto de Minerva de desempate nos julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A proposta ainda precisa ser aprovada no plenário do Senado, antes de ir para a sanção do presidente Lula. Com isso, o governo espera arrecadar até 50 bilhões de reais. Mas a medida está longe de ser consenso. A indústria e o setor de serviços consideram que a regra ameaçaria a imparcialidade dos julgamentos. Os deputados já estão analisando também 2 medidas provisórias que caducam, perdem a validade no fim do mês. A que corrige o salário mínimo e a que aumenta a isenção do imposto de renda da pessoa física, para quem recebe até R$ 2.640. Para compensar, nas próximas semanas, será enviada ao Congresso uma medida provisória com a tributação de fundos de investimento mantidos no Brasil por pessoas de alta renda. Uma arrecadação de 10 bilhões de reais. 3 bilhões esse ano. O governo vai enviar ainda um projeto de lei com a tributação das chamadas offshores, contas no exterior. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está na África do Sul com o presidente Lula, disse que as medidas são necessárias para equilibrar as contas públicas. Quando você tem uma regra de gasto associada a uma meta de resultado primário, você combina as políticas tanto de corte de desperdício, de privilégio, quanto na outra ponta de recomposição da base fiscal, para fazer elas se encontrarem quanto antes. Então, esse é o objetivo do marco fiscal e ele é consistente com o que o Brasil precisa nesse momento. Em Joanesburgo, África do Sul, o presidente Lula defendeu um esforço conjunto dos países dos BRICS para a negociação de paz na Ucrânia. A reportagem é dos enviados especiais Igor Arroio e Rodrigo Carvalho. Eles têm pouco em comum, lideram países muito diferentes que vivem momentos distintos, mas concordam num ponto. Formam um grupo que precisa ser maior.
Hoje, na sessão plenária da cúpula, os 5 líderes se disseram favoráveis à expansão do BRICS. Ainda não anunciaram nenhuma decisão sobre os mais de 40 países que já manifestaram interesse em se juntar formalmente ao grupo. Mas as candidaturas de Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina e Emirados Árabes têm ganhado cada vez mais força. Outro assunto presente nos discursos foi a guerra na Ucrânia. O anfitrião Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, defendeu a diplomacia, o diálogo e a aderência aos princípios das Nações Unidas para resolver conflitos no mundo. Lula falou também sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que não se pode ficar indiferente às mortes e à destruição que aumenta a cada dia. Ele falou que o Brasil defende um cessar-fogo imediato no conflito. Mas Lula não fez críticas diretas à Rússia, o país invasor responsável pelo conflito. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. A guerra na Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança. Os BRICS devem atuar como uma força pelo entendimento e pela cooperação. Quem falou na sequência foi o presidente russo Vladimir Putin. A ordem já estava combinada. Putin falou de Moscou, já que tem contra ele um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Ele usou o discurso para mais uma vez acusar o Ocidente de provocar a guerra e defender o que chama de operação militar especial na Ucrânia. Amanhã os líderes do BRICS voltam a se reunir para a sessão de encerramento da cúpula e vão receber chefes de Estado de outros países. No fim do dia, em Joanesburgo, o governo sul-africano disse que o grupo fechou um documento com as diretrizes e os princípios para a expansão do BRICS. A Rússia informou que o chefe do grupo mercenário Wagner estava a bordo de um avião que caiu hoje nos arredores de Moscou. 10 pessoas morreram. O jatinho particular fabricado pela Embraer caiu esta noite na região de Tver, no centro da Rússia, e ia de Moscou para São Petersburgo. Segundo as primeiras informações do governo russo, todos os 7 passageiros e 3 tripulantes morreram. Veículos de comunicação informaram que, de acordo com o código de registro, a aeronave é de propriedade de Yevgeny Prigozhin. A Autoridade de Aviação Civil da Rússia confirmou que o chefe dos mercenários Wagner estava na lista de passageiros e a bordo do avião. Há exatamente 2 meses, Yevgeny Prigozhin liderou uma revolta contra o comando militar russo e chegou a anunciar a marcha da justiça sobre Moscou. O presidente Vladimir Putin definiu como uma facada nas costas. O motim terminou poucas horas depois com a mediação do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko e a promessa dos mercenários de se retirarem da Ucrânia e transferirem as bases para a Belarus. A bordo do avião que caiu hoje na Rússia estava também o número 2 de Prigozhin, Dmitry Utkin, segundo a agência de aviação russa. Yevgeny Prigozhin vendeu cachorro-quente, abriu um restaurante e, a partir de então, começou a criar um império. Ficou conhecido como o cozinheiro de Putin. Fascinado pela trajetória de Prigozhin, o presidente russo chegou a levar líderes europeus aos restaurantes dele. Em 2014, com a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia, Prigozhin fundou o grupo Wagner. Na última segunda-feira, o mercenário publicou o primeiro discurso dele em vídeo desde que liderou o motim em junho. O registro teria sido gravado na África. A Agência Federal para o Transporte Aéreo Russo criou uma comissão especial para investigar a causa do acidente. Ontem, o general russo Sergei Surovikin, vice-comandante das operações militares da Rússia na Ucrânia, foi demitido do cargo. Ele é considerado muito próximo a Prigozhin. Surovikin, que era apontado por fontes americanas como suposto cúmplice na rebelião armada, não é visto desde junho. A Embraer declarou que não tem maiores informações sobre o caso e que suspendeu o serviço de suporte ao avião em 2019, cumprindo as sanções internacionais impostas à Rússia. Nós voltamos em meio minuto.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade da implementação do chamado Juiz das Garantias num prazo de 12 meses prorrogáveis por mais 12. A investigação e o processo criminal vão ter 2 juízes, o das garantias na fase da investigação e o outro responsável pelo processo a partir da análise da denúncia. O modelo vai valer inclusive para a Justiça Eleitoral, mas não será aplicado nos seguintes casos: crimes com pena de até 2 anos, tribunais do júri, casos de violência doméstica e de investigados com foro. O STF também decidiu que é constitucional a obrigatoriedade de o Ministério Público avisar a Justiça sobre a abertura de qualquer apuração. O resultado vai ser oficializado amanhã. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão que arquivou uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais. A 10ª turma do TRF1 negou por unanimidade o pedido do Ministério Público de reabrir a ação que já havia sido arquivada pela 4ª Vara Federal Civil do Distrito Federal no ano passado. A ex-presidente Dilma Rousseff, integrantes do governo e de bancos públicos foram investigados pelas pedaladas fiscais, o atraso no repasse do Tesouro a bancos públicos e outros órgãos do governo para melhorar as contas e cumprir as metas fiscais. Com a manobra, os bancos tiveram que usar recursos próprios para fazer pagamentos de benefícios e programas sociais. Os procuradores do Ministério Público pediram a reabertura do caso. O relator no TRF1, juiz Saulo Casale Bahia, afirmou que Dilma Rousseff não poderia responder por improbidade administrativa, que é quando o agente público é responsabilizado por abusos cometidos no exercício da função. Segundo o magistrado, por ser presidente na época dos fatos, caberia a ela ser enquadrada apenas no crime de responsabilidade, pelo qual já foi punida pelo Congresso com o impeachment. A 10ª turma do TRF1 também decidiu manter o arquivamento da ação no caso do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, do ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin, e do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. De acordo com o relator, a mudança feita na Lei de Improbidade Administrativa em 2021, que passou a exigir clara intenção do gestor de cometer o crime, esvaziou a acusação nesses 4 casos. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff disse que a decisão é importante dos pontos de vista jurídico e histórico, que a ex-presidente foi vítima de uma perseguição, que a cassação do mandato de Dilma foi em total desconformidade com a Constituição e que condená-la agora pelos mesmos fatos seria mais uma injustiça contra uma mulher honesta e digna. A defesa de Guido Mantega afirmou que a decisão reconhece a ausência de dolo na atuação dos gestores públicos. A defesa de Arno Augustin disse que o ex-secretário do Tesouro foi absolvido em todas as esferas por sua comprovada ética, atuação técnica, com décadas de serviço prestado à causa pública. A defesa do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, afirmou que a decisão é o reconhecimento da correção da administração dele. A defesa do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ainda não se manifestou. A Polícia Federal marcou para quinta-feira da semana que vem 8 depoimentos simultâneos no inquérito que apura a venda ilegal de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram chamados para depor Jair e Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens, coronel Mauro Cid, e o pai, general da reserva Mauro César Lourena Cid, os ex-assessores do ex-presidente Marcelo Câmara e Osmar Crivellati e os advogados Fábio Weingarten e Frederico Wassef. Segundo a polícia, a estratégia é para evitar uma combinação de respostas. Hoje, Bolsonaro confirmou ao jornal Folha de São Paulo ter enviado uma mensagem com teor golpista ao empresário Meyer Nigre, fundador da Tecnisa. A mensagem de junho do ano passado ataca sem provas o sistema eleitoral, o TSE, o STF e o Instituto de Pesquisas Datafolha. Ao fim, Bolsonaro faz um pedido para que o texto fosse repassado ao máximo. Segundo a Folha, ao ser questionado sobre a mensagem, Bolsonaro respondeu, abre aspas, mandei para o Meyer. Qual o problema? Fecha aspas. O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, se entregou hoje à Justiça do Estado da Geórgia.
numa cadeia da cidade de Atlanta. Ele foi fichado e liberado depois de pagar uma fiança equivalente a mais de R$700 mil. Giuliani, o ex-presidente Donald Trump e outras 17 pessoas são acusados de tentar fraudar o resultado da eleição presidencial de 2020. A seguir, a Índia pousa uma nave no Polo Sul da Lua. Uma nave indiana fez hoje o primeiro pouso da história no Polo Sul da Lua. Essas imagens mostram o lado do satélite natural da Terra que nunca tinha sido explorado. Até hoje. A Índia, o país mais populoso do mundo, vibrou ao fazer história e se tornar o quarto a pousar um foguete na Lua. E o primeiro a fazer isso, onde cientistas acreditam que haja reservas de gelo, vitais para futuras explorações. O módulo Chandrayaan-3 alunissou, o equivalente da Lua para o verbo aterrissar, com sucesso. O primeiro-ministro Narendra Modi acompanhou tudo ao vivo da reunião dos BRICS na África do Sul. O Polo Sul da Lua é uma região de crateras cheias de sombras que contém água congelada. O gelo poderia fornecer combustível, oxigênio e água potável para futuras missões. Um veículo robô vai ficar ali 2 semanas para fazer análises da composição mineral da superfície lunar. O diretor da Associação Espacial da Índia disse que talvez exista hélio 3 ali. O átomo raro pode representar uma fonte de energia para reatores nucleares. A corrida pelo desenvolvimento dos recursos naturais da Lua já começou. Além disso, com os minerais certos, o satélite poderá se tornar uma plataforma de exploração para outros planetas, principalmente Marte. Aqui na Terra, vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país? Olá, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Amanhã o dia começa frio em Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, com 14, 15 e 16 graus. Já à tarde esquenta, máximas de 28 e de 33. Faz mais calor nessas capitais. Em Vitória, 35, em Goiânia, 36. Em Manaus, 37, em Teresina, 38. O Rio de Janeiro pode alcançar Cuiabá nos 40 graus. São Paulo deve ficar mais quente do que Belém e Fortaleza. E se atingir os 34 graus, terá a maior temperatura do inverno, do ano e de todos os meses de agosto da história. Em Belém até 33 e em Fortaleza 31 graus. O sol predomina onde o mapa está amarelo e tem possibilidade de chover nas partes em verde, com risco de ser forte somente no sul por causa das instabilidades de uma frente fria. Os temporais estão previstos para o norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, com raios, ventania e granizo. Florianópolis é a única capital com previsão de grandes volumes de chuva e esfria. Os termômetros devem parar nos 21 graus. Na Serra Gaúcha, muita chuva também, 50 milímetros em Bom Jesus. Em Porto Alegre, 10, em Bagé, nada. O comum entre essas cidades é o frio e vai gelar mais ainda com a geada nessa área branca, na sexta-feira, no sábado e principalmente no domingo. Até amanhã, Renata e Bonner. Até, obrigado, Eliana. Um ato público em Salvador pediu hoje uma resposta firme das autoridades ao assassinato de Bernadette Pacífico. Em Brasília, líderes religiosos e quilombolas participaram de uma caminhada na Câmara dos Deputados. Durante a sessão no Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, pediu 1 minuto de silêncio em homenagem à mãe Bernadette. Morreu hoje no Rio, aos 88 anos, o ex-senador, governador e ministro Francisco Dornelles. Mineiro de Belo Horizonte, Francisco Dornelles se formou em Direito no Rio de Janeiro. Se especializou em finanças públicas na França e em tributação internacional na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A influência de parentes famosos, como os ex-presidentes Getúlio Vargas e Tancredo Neves, acabou determinando o futuro de Francisco Dornelles. Ele foi secretário particular do tio Tancredo. Era o começo de uma longa vida pública. Dornelles se elegeu deputado federal 5 vezes seguidas entre 1987 e 2003.
Foi ainda deputado constituinte e ministro da Fazenda de José Sarney, que tinha assumido a presidência em 1985 por causa da morte de Tancredo Neves. Você precisava tomar medidas muito rígidas para segurar e para reverter o quadro inflacionário dentro de um quadro difícil. No governo Fernando Henrique Cardoso comandou 2 ministérios, o de Indústria e Comércio e o do Trabalho. Em 2006 foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. Como vice-governador do Rio, chefiou o Palácio Guanabara interinamente em momentos críticos. Em uma das vezes, o então governador Luiz Fernando Pezão tinha sido preso numa das fases da Lava Jato. Dornelles foi o primeiro governador a decretar estado de calamidade pública na área financeira do Rio. Dornelles foi presidente do Partido Progressistas e atualmente era o presidente de honra do partido. O governador do Rio, Cláudio Castro, decretou 3 dias de luto no estado. Quem tem filhos de até 15 anos de idade deve levá-los ao posto de saúde para verificar se tem alguma vacina atrasada. Começou a campanha de multivacinação. O Diogo tomou a vacina e já saiu chamando os amigos. Para ter mais coragem, tentar vir, que dói ficar dentro por um tempo, mas depois passa. A campanha de multivacinação do Ministério da Saúde já passou por 6 estados. Hoje começou a etapa do Rio de Janeiro. O objetivo da campanha é atualizar o calendário de vacinação e assim evitar o retorno de doenças já erradicadas no país. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a cobertura vacinal da 2ª dose da tríplice viral, vacina que protege contra doenças como o sarampo, fechou o ano passado com apenas 50%. No Brasil, a cobertura está só um pouco maior, mas muito longe da meta, que é de 95%. A criança só fica de fato imunizada após a 2ª dose. Então não adianta a gente ter uma cobertura muito boa para a primeira dose, se a 2ª dose não está sendo bem feita. A cobertura vacinal de quase todos os imunizantes está abaixo da meta no sistema público de saúde. É o caso das vacinas contra meningite, pneumonia e paralisia infantil. A Iamê, a Isis e a Eloá estão com as cadernetas em dia. Motivo de orgulho para o papai. A gente acabou de passar pela pandemia, por um momento que a vacinação foi crucial, né, para a retomada da sociedade toda, e saber que elas estão com a vacina em dia realmente deixa aliviado, sim. A seguir, a noite de quartas de final na Conmebol Libertadores. A seleção brasileira perdeu nos pênaltis para a China a partida de semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Cegos na Inglaterra. No tempo regulamentar, o jogo acabou 0-0. Aí nos pênaltis, o Cássio e o Jonathan não marcaram. Os chineses venceram por 2-0. Na sexta-feira, o Brasil vai disputar o 3º lugar com a Colômbia. E hoje, depois de Terra e Paixão, a Globo transmite Palmeiras e Deportivo Pereira no primeiro confronto pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Ao vivo, o Edgar Alencar traz pra gente as informações direto da Colômbia. Boa noite, Edgar. Oi, Renata, boa noite para você, muito boa noite a todos. Nós estamos acompanhando o Palmeiras aqui em Pereira, cidade no interior da Colômbia, com 480 mil habitantes. Um clima de muita expectativa aqui no estádio por parte dos torcedores do Deportivo Pereira, que estão preparando um mosaico, uma linda festa para os seus jogadores, até porque o clube disputa pela primeira vez uma competição internacional. Mas até os torcedores mais fanáticos reconhecem o favoritismo do clube brasileiro, que já ganhou 3 vezes a Libertadores, 2 delas sob o comando do técnico Abel Ferreira. Uma curiosidade é que essa vai ser a primeira partida na Colômbia do Palmeiras com o treinador português, que vai ter à disposição todos os seus titulares, a sua força máxima, mas decidiu fazer uma mudança com relação ao time que vinha sendo mais escalado na temporada. Hoje o Marcos Rocha começa na lateral direita, o Mike um pouquinho mais avançado, também na lateral direita, e o atacante Arthur começa no banco. Palmeiras, claro, vai tentar levar um grande resultado aqui de Pereira para o jogo da volta em São Paulo, marcado para o dia 30 de agosto. Renata, Bonner. Obrigada, Edgar. Bom trabalho, bom jogo para todo mundo. O Jornal da Globo é depois de segunda chamada. Boa noite. Boa noite. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Deportivo Pereira e Palmeiras
pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Deportivo Pereira e também as últimas informações da equipe do Palmeiras. O Deportivo Pereira, surpresa da Libertadores, deixou para trás o Independente Del Valle e chega hoje para tentar fazer um bom jogo e tentar eliminar o Palmeiras. Já o Palmeiras, que eliminou o Atlético Mineiro nas oitavas de final, é favorito nessas quartas de final contra o Deportivo Pereira, mas precisa mostrar. Então, se você é torcedor do Deportivo Pereira ou torcedor do Palmeiras, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta embaixo seu palpite, porque o Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira na Colômbia nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Hernan Ramírez Vilega, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O Verdão vem de vitória no Brasileirão contra o Cuiabá no sábado, que fez a diferença para o líder Botafogo cair para 11 pontos. Só que o grande foco alviverde, apesar da segunda colocação no Campeonato Nacional, está na Libertadores e a busca pelo tetracampeonato, algo inédito para equipes brasileiras. Já o Deportivo Pereira faz história logo na primeira disputa de Libertadores da sua história. Campeão colombiano do ano passado, o time avançou junto do Boca Juniors da Argentina no grupo F, deixando para trás o Colo-Colo do Chile e o Monagas da Venezuela. E nas oitavas, o Independente Del Valle do Equador. Pelo lado do Deportivo Pereira, um dos principais articuladores do meio de campo do Deportivo Pereira é dúvida para a partida dessa quarta-feira. Lery Angulo marcou um dos gols da vitória sobre o Jaguares de Córdoba no sábado, mas deixou o campo sentindo dores no joelho direito. Se não tiver condições, a tendência é que o técnico Alejandro Restrepo opte por Yimi Congo, reforço dessa temporada. No ataque, Adrian Roque Balboa, contratado para disputar as quartas de final, deve ser o titular. Provável escalação então do Deportivo Pereira deve ter Quintana, Carlos Ramírez, Quinteiro, Garcês, Johnny Vasquez, Angulo, Forri, Eber Romero, Eber Moreno e Zuluaga, Ángel Rodrigues e Balboa. Já pelo lado do Palmeiras, Gustavo Gomes, suspenso no jogo contra o Cuiabá, retoma seu lugar no time titular, assim como os poupados Mike e Rony, que entraram só no segundo tempo no duelo pelo Brasileirão. Gabriel Menino e Dudu vinham tratando problemas na coxa e panturrilha, mas foram relacionados. A tendência é que eles comecem o confronto também. A escalação, portanto, deve ser a ideal. Portanto, a provável escalação do Palmeiras deve ter o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Mike, Zé Rafael e Gabriel Menino, Rafael Veiga, Dudu, Arthur e o Rony. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo árbitro argentino Facundo Telo. Vai contar com o assistente número 1, também argentino, Diego Bonfá. O assistente número 2, também argentino, Cristian Navarro. O quarto árbitro vai ser Fernando Espinosa, da Argentina. E no VAR, argentino Mauro Vigliano. O jogo da volta entre Palmeiras e Deportivo Pereira está marcado para acontecer na quarta-feira, dia 30/8. O jogo vai ser realizado no Allianz Parque. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.